Então, nossos irmãos vão começar a tarde e noite de hoje com a mensagem inicial, Pense Nisso, autor Herculano Pires. Não se pode exercer qualquer atividade sem primeiro aprender o que ela é, qual a sua finalidade, quais são as suas regras, quais as dificuldades e inconvenientes que devem ser evitados. Para fazer as coisas mais simples, temos de aprender a fazê-las e adquirir treinamento na prática. Mas, quando se trata de espiritismo, muita gente pensa que basta assistir algumas sessões para poder fazer tudo e dentro de pouco tempo tornar-se mestre no assunto. Entretanto, o espiritismo, como ensinava Kardec, é um campo de atividades difíceis, complicadas, melindrosas, exigindo dos seus praticantes conhecimento seguro de sua natureza e finalidade, de suas possibilidades e dificuldades. Por isso, muita gente fracassa na prática espírita, caindo em situações confusas, ensinando aos outros uma porção de coisas erradas, trocando as mãos pelos pés e escorregando sem perceber em obsessões e fascinações. Quando se afastam da verdade porque mentiram a si mesmo e semearam mentiras ao seu redor. Evite esse desastre moral e espiritual estudando a doutrina na fonte, com o respeito e a humildade de quem compreende que está lidando com as mais elevadas sabedorias já concebida à espécie humana. Espiritismo quer dizer sabedoria dos espíritos superiores. É a ciência do espírito que se desdobra em filosofia e religião. Pense bem nisto. Se a ciência dos homens, a filosofia dos homens e as religiões feitas pelos homens exigem anos de estudo, como se pode querer adquirir a sabedoria dos espíritos de uma hora para outra? Não seja vaidoso e não se faça discípulo dos mestres vaidosos, que nada sabem e tudo ensinam. Leia os livros iniciáticos de Kardec. Aprenda passo a passo com o único mestre verdadeiro de espiritismo que já existiu na Terra, aquele ao qual os espíritos superiores confiaram a missão de codificar a doutrina esclarecedora. Estude atenciosamente esses livros, mesmo que você já se considere espírita. Desenvolva e aprimore o seu bom senso, evitando a insensatez. Deus concedeu bom senso a nós todos, mas nos deixou o trabalho de cultivá-lo. Não se julgue sábio por conta própria. Chega sempre o momento em que teremos de ver que não sabíamos nada e perdemos a grande oportunidade que Deus nos concedeu de encontrar a verdade. Que assim seja. Então, vamos pedir o Erlei para fazer a prece inicial, pode ser, Erlei? Aproveitando o ensejo dessa máxima, dessa lição, que nos vem enriquecer as dúvidas que naturalmente todos nós temos, é agarrar com a leitura, é ser sincero perante a espiritualidade e cada vez mais estudando, que é para o aprendizado aprimorar e nós adquirirmos o nosso objetivo, que é fortalecer a mente espiritual. Oremos. Agradecemos a Deus, acima de tudo, que é a força suprema tudo, e ao grande Mestre Jesus, nosso guia e modelo. Agradecemos por
ter saído da nossa casa, acredito que não com sacrifício, mas com fortalecimento de saber que nós temos condição espiritual de superar as dificuldades através justamente do que foi dito na lição, do nosso aprendizado. Então, esse aprendizado nos traz um aconchego, uma alegria. E essa alegria esperamos que esteja na mente de cada um, para que nós possamos agora, em nome da seara cristã, conectarmos o nosso estudo aqui no centro, a nossa vontade de saber e o reforço para a nossa reforma íntima. O grande Mestre Jesus, repetindo guia e modelo, deixou para nós um quadro sinótico, ou seja, essa biblioteca, seu legado, através dos irmãos que vêm, através da mediunidade, nos trazer esse conhecimento rico em condições morais, espirituais, dignificando assim a cada um de nós que procuramos, que estudamos, e o retorno é correto. Não é de uma hora para outra, como foi dito na lição, mas, aos poucos, nós vamos modificando aquele espírito velhaco e colocando um novo espírito. Ah, mas aí temos alguma coisa a observar para trás. Mas isso aí nós temos, pelo fortalecimento espiritual, a condição de superarmos, cada um com a sua dificuldade. Ninguém veio ao mundo para se divertir, mas viemos para o aprendizado. E graças às falanges cristãs, aos espíritos de boa vontade, tendo Jesus na frente, como tudo, nós desempenhamos e aceitamos esse conhecimento, o convite para que cada vez mais os nossos irmãos desencarnados se façam presente. E assim, liderado pelo mentor Geraldo de Aquino, nós procuramos a fluidificação da água, o conhecimento da segunda fase dos espíritos que aqui vêm para trazer as boas novas e para conhecer as boas novas, aqueles que ainda não alcançaram. Nós agradecemos por tudo que nos concede a espiritualidade, agradecemos ao Mestre Jesus e a nossa boa vontade também de estarmos aqui. Que a paz divina esteja com todos nós e no nosso ambiente. Obrigado. Então vamos ao estudo da noite de hoje, Filosofia da Mediunidade. Então vamos começar aqui no livro dos médiuns, no item 44 e 45, para a gente entender sobre essas duas teorias. Cadê o 40? Sistema da alma coletiva é o 44. É uma variante do precedente. Segundo esse sistema, só a alma do médium se manifesta, mas se identifica ela com a de várias outras pessoas presentes ou ausentes e forma um todo coletivo reunindo as aptidões, a inteligência e os conhecimentos de cada um, ainda que a brochura onde essa teoria está exposta seja intitulada A Luz. Ela nos pareceu de um estímulo muito obscuro. Confessamos tê-la compreendido pouco e dela não falamos senão de memória. É, aliás, como muitas outras, uma opinião pessoal que fez poucos adeptos o nome de Eman Tripsé é o que toma o autor para designar
o ser coletivo que representa. Toma por epígrafe: não há nada de oculto que não deva ser conhecido. Esta proposição é evidentemente falsa, porque há uma multidão de coisas que o homem não pode e não deve saber. Bem presunçoso seria aquele que pretendesse penetrar todos os segredos de Deus. Então vamos para 45. Sistema sonambúlico. Este sistema fez mais partidários e conta mesmo ainda com alguns, com o precedente, admite que todas as comunicações inteligentes têm sua origem na alma ou espírito do médium. Mas para explicar sua aptidão para tratar de assuntos fora dos seus conhecimentos, em lugar de supor nele uma alma múltipla, atribui essa aptidão a uma superexcitação momentânea das faculdades mentais e uma espécie de estado sonambúlico ou estático que exalta e desenvolve sua inteligência. Não se pode negar, em certos casos, a influência dessa causa, mas basta ter visto operar a maioria dos médios para se convencer de que ela não pode resolver todos os fatos e que forma a exceção e não a regra. Pode-se ir a crer que assim ocorre se o médium tivesse sempre o ar de um inspirado ou de um estático, aparência, aliás, que poderia perfeitamente simular se quisesse representar uma comédia. Mas, como crer na inspiração, quando o médium escreve como uma máquina, sem ter a menor consciência daquilo que obtém, sem a menor emoção, sem se ocupar do que faz, olhando para outra parte, rindo e fazendo diferentes coisas, concebe-se a superexcitação das ideias, mas não se compreende como possa fazer escrever aquele que não sabe escrever. E ainda mais, quando as comunicações são transmitidas por pancadas ou com a ajuda de uma prancheta ou de uma cesta. Veremos, na continuação desta obra, a parte que é preciso conceder à influência das ideias do médium, mas os fatos nos quais a inteligência estranha se revela por sinais incontestáveis são tão numerosos e evidentes que não podem deixar dúvida a seu respeito. O erro da maioria dos sistemas nascidos na origem do Espiritismo foi ter tirado conclusões gerais de alguns fatos isolados. Então, vamos ver aqui o Miramês dar uma aprofundada melhor nesses dois sistemas, que segundo até o codificador não tem muita base, né? Então, capítulo 27, alma coletiva e sistema sonambúlico. Na época de Allan Kardec, alguém formulou o sistema de alma coletiva, e foi bom que surgisse todos os sistemas contrários à comunicação dos espíritos, porque o codificador tinha a estrutura para responder a todos os contraditores, com decência, mas com energia e conhecimento de causa. Os opositores tinham o quê? Não entendi. Ele não entendeu a leitura, de novo. Tá? Na época de Allan Kardec, alguém formulou o sistema da alma coletiva, e foi bom que surgissem todos os sistemas contrários à comunicação dos espíritos, porque o codificador tinha a estrutura para responder a todos os contraditores, com decência
mas com energia e conhecimento de causa. E foi assim que o nosso estimado codificador respondeu aos cegos da luz espiritual, como nesse caso da teoria da alma coletiva, dizendo aos que se ocupavam em distorcer a lei com a afirmação de que os médios exprimiam os pensamentos de sua própria alma e de muitos que estavam ali assistindo às reuniões, bem como de ausentes. Quando o médium recebia as comunicações, afirmavam era que ele captava os pensamentos dos seres humanos, ainda que estes não o percebessem, e nada mais que não existiam comunicações dos chamados espíritos. Imaginemos as miscigenações de vibrações de uma mensagem a expressar pensamentos dos encarnados. Que resultado poderia dar, ainda mais em Paris, considerada a cidade-luz, repleta de intelectuais que ali aportavam, homens de grande alcance filosófico, e onde uma fina literatura se espraiava nos corredores da filosofia que mais não é, na sua profundidade, do que educação das criaturas, aprimoramento da alma em todas as suas bases da vida. O detalhe aí, tem um detalhe que fala em almas coletivas, há uma pequena lógica, porque, vamos dizer, os espíritos que queriam, vamos dizer, a comunicação, cada um, é claro, dentro da lei do espiritismo, dentro da educação, mas que cada um ali deveria dar a sua mensagem. É claro que não podia ser uma mensagem a respeito de todos, mas todos poderiam colaborar com a sua parte, cada um na sua individualidade. Mas ele coloca ali uma certa telepatia, que o médium captava o pensamento dos encarnados e dele, não espíritos, entendeu? Estou entendendo. É ao contrário do que... Os fatos e as páginas belíssimas, vertidas dos espíritos pela mediunidade, apagaram logo o sistema esdrúxulo que morreu pela força da verdade, e o mediunismo floresceu com mais intensidade. Aqui ele já mostra que esse tipo de teoria morreu porque a filosofia ou a literatura que era cristalizada ali era muito superior do que a consciência das pessoas que ali estavam, né? Podemos chamar de alma coletiva as falanges de espíritos encarnados e desencarnados que se reúnem por sintonia para trabalhar sob o comando de Jesus, para fazer cumprir as promessas do Evangelho. Isso se aproximou da ideia do Elê, né? Agora é outra história, agora é outra conversa. Depois surgiu o sistema sonambúlico, com mais lógica que o anterior, mas sem explicar corretamente os fatos, temendo ir de encontro à causa, que é o espírito imortal, que fora do corpo físico volta à Terra para falar aos seus companheiros que ficaram, como o fez Jesus, cumprindo a sua palavra, aparecendo aos seus discípulos muitas e muitas vezes. No caso do sonambulismo, não podemos deixar de aproveitar o que foi dito por ser, com certeza, fruto de contraditores mais inteligentes e, de certa forma, mais intuitivos, em se tocando de leve a verdade. Como nada se perde, aproveitamos algo dos contraditores para explicar o que, por vezes, estávamos esquecendo. A natureza usa de tudo
para que a verdade se apresente como luz que verdadeiramente é. Interessante, né, Carlos? Que lá no começo ele disse que esses sistemas criados foi importante na época de Kardec, porque deu oportunidade a ele de desenvolver também, trabalhar mais o pensamento para dar ali um desfecho positivo para a doutrina dos espíritos. Com certeza, né? Porque senão ia ficar só num achismo, é a vontade de Deus e pronto. O sonambulismo desperta dons da alma, tornando-a sensitiva, com mais prerrogativa para receber com originalidade as mensagens dos espíritos. São forças ativas, antenas iluminadas, para entrar em perfeita sintonia com outras almas, formando assim uma corrente de pensamento de umas a outras, e eis aí a mensagem dos que partiram para os que ficaram. O sonambulismo é a ativação da faculdade mediúnica, e pelos canais de alta frequência mediúnica falam os espíritos encarregados de se comunicar, mostrando o intercâmbio entre os dois mundos, fenômeno que o futuro tornará comum entre os povos. Como já falamos, inúmeros processos de mediunidade já foram superados, como os fenômenos de efeito físico, para meios de comunicações mais fáceis. Mesmo a mediunidade inconsciente já está ficando para trás, e neste espaço a mediunidade intuitiva, com a participação consciente e harmoniosa do médium, eis que fluem as correntes espirituais pelos corredores da luz, que uma alma em sintonia com outra dá nascimento, e as duas glândulas sensíveis da cabeça entram em perfeita conexão com o espírito comunicante e com os feixes de nervos também sensíveis, acionando as mãos pelos dois polos, saindo dali a mensagem. Cara, Miramês é fantástico, né? Ele dá a técnica da coisa, né? Detalha, né? É muito interessante, né? Essa verdade, velha como o mundo, como a história dos seres encarnados, está cada vez mais se aperfeiçoando, porque tudo cresce na vida e pela vida. Ninguém no mundo terreno tem a capacidade de enovelar a lei que vigora desde o princípio da vida organizada por Deus. O medianeiro tem alguma participação nas mensagens que ele fala ou escreve. No entanto, é vigiada essa participação pelos benfeitores da espiritualidade. É por isso que sempre aconselhamos que os médiuns que se preparem, se eduquem, instruindo-se em todos os campos do saber, para que a espiritualidade maior encontre campo para a sua ação perfeita. Porém, que saibam também se postar diante dos espíritos comunicantes, para não interrompê-los no seu trabalho com Jesus. Carlos, eu não sei se você chegou a ler o negócio aí que eu não gravo o nome de livro, cara, eu sou meio complicado para gravar. Não é o médium Espírito Santo Neto, não, é o outro médium que trabalha com esses espíritos aí da falange do Miramês. São dois, né? Tem esse rapaz aí, o Vanderlei. Não. Tem o Miramês, né? Que é o Espírito Santo. É um dos médios. Ele dizendo como é que foi a preparação dele para psicografar determinado livro. Foi esse do Espírito Santo mesmo, que ele teve que fazer um curso de biologia, de não sei o que e tal, para entender, para que ele ia estudar um cientista que fazia estudos com macacos, né? Isso, cara. Agora você vê, né? Para poder o espírito ter essa facilidade de digitar, essa possibilidade de receber aquelas comunicações. Muitos observadores honestos diante dos fatos e da luz que vertiam dos planos superiores
diziam o mesmo que Lucas registrou no seu Evangelho. Então, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 26, todos ficaram atônitos, davam glórias a Deus e, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios. Ô Carlos, voltando ainda a esse assunto aí, né? A gente fica observando o Chico Xavier, né? E às vezes as pessoas dizem: o Chico tinha sol primário, não sei o que. O Chico, a vivência dele, né, de outras encarnações, a gente sabe que, poxa, ele trouxe uma bagagem muito grande para cá, né? Então ele tinha o conhecimento da história assim na palma da mão, né? Porque essas obras que ele psicografou, né? Tipo Ave Cristo, 50 anos depois, tal. Renúncia, pô. É preciso ter um grande conhecimento, né, da história da humanidade em si para você poder trazer aquilo ali. Retratar aquilo de uma forma tão legal, né? Pô, quando Renúncia, então, a primeira parte eu li, eu falei, que livro cansativo. Do meio para depois começa a chorar o tempo todo. Quer dizer, o cara, para colocar, fazer aquele enredo todo tão perfeito, eu acho que ele veio aqui só para trabalhar a vaidade, né? Porque o resto ele já tinha demais. Porque o que acontece é o seguinte, né? Então isso aí traz para todos nós, né? Falar médio não, para todos nós espíritas, né? A necessidade do conhecimento. A gente precisa estar conhecendo, a gente precisa debruçar em cima, né, dessas obras aí e nos instruirmos, para poder facilitar, porque para o espírito trazer, é preciso que ele encontre uma ferramenta adequada, senão vai ficar difícil dele trabalhar, né? Verdade. Então, por isso aqui naquela lição primeira, antes da oração, ele falou que nós temos que buscar, temos que meditar e procurar cada vez mais, né, o conhecimento, porque essa bagagem ela não vem assim de uma hora para outra, são tempos de estudo. E esses tempos não tem aí qualificado se é uma eternidade, se é 50 anos, é o tempo necessário para poder, né, adquirir os conhecimentos. Que é verdade, ninguém vai assim de um minuto para outro saber essas coisas que o Chico sabia, apesar de que ele era um instrumento, mas é um instrumento espiritualizado, né? Um instrumento qualificado. Também. Verdadeiramente, uma função mediúnica elevada, vista do mundo espiritual e analisada pelos observadores honestos, verdadeiramente é um prodígio, como sendo as bênçãos de Deus, liberadas por Jesus em cumprimento das profecias, de modo que os céus baixaram à terra, mostrando o poder de Deus que opera em Cristo para a paz dos homens. Deixa eu fazer uma perguntinha. No tempo que o pessoal esqueceu o nome adequado, mas que o pessoal falava línguas estranhas. Pentecoste. Aquilo ali, na minha opinião, já foi o princípio da mediunidade, sendo que hoje em dia, nas igrejas, eles falam desnecessário, porque naquele tempo, quando falou, havia necessidade de uma comunicação exterior, muitas espíritos ali, tinha família espalhada. Então, aqueles que estavam de fora vinham falar com quem ali estava. Mas hoje em dia, na igreja, por exemplo, eles estão falando lá uma prece ou uma coisa qualquer, de repente puxa uma língua que ninguém conhece. Eu não vejo ali naquele quadro a necessidade daquela língua, daquele linguajar. Cada um que só macumba, né? Para nós, né? Para nós espíritas não, né? Mas para eles lá tem uma importância muito grande. Mas eles também não né? sabem, eles apenas acham que aquele indivíduo está muito evoluído, coisa e tal, mas pergunta, o que ele quis dizer? Ninguém sabe. Cada um segundo suas obras. Né, esses são os dogmas lá deles lá. Então vamos lá. Depois dessa refeição, desse pão da vida, vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus.
e tentar entrar em sintonia com o nosso irmão maior, Mestre Jesus. Agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui, também de querermos estarmos aqui. Agradecemos por já essa base toda formatada para nos receber, e que a paz possa ser a resultante desse encontro, uma paz vinda de um estudo mais dessecado, examinado e aprovado por todos nós. Que essa paz possa ser contínua e que possa durar enquanto a nossa frequência, a nossa boa intenção se manter numa vibração ou numa frequência amistosa, preocupada consigo, com o reino de Deus dentro de cada um de nós. Em cima dessa intenção, desse orar e vigiar constante, pedimos autorização para essa segunda parte de interação, de fraternidade entre irmãos, rogando muitas graças ao Criador. Que assim seja. Em nome do Mestre Jesus, está aberta essa fraternidade entre irmãos. Graças a Deus, Senhor Jesus, Pai querido, não tenho palavras, Senhor, para te agradecer por mais uma vez, Pai, estar marcando, Senhor Jesus, a presença, Senhor, nesse livro do Averto, Senhor, meu Pai, nessa casa de oração em busca da verdade, nessa escolinha de Papai do Céu, Senhor Jesus. Temos certeza, Senhor, que cada um dos nossos irmãozinhos que aqui se faz presente, Pai querido, é porque a necessidade se faz nos corações, nas mentes dos nossos irmãos, de estar presente, Senhor, para assistir, Pai querido, essas aulas, para assistir, Senhor Jesus, essas lições, essas mensagens que só vêm na necessidade de cada um dos nossos irmãos. Tenham certeza, meus irmãos. Cada mensagem que é lida é porque a necessidade é muito grande em cada um dos nossos irmãos aqui presentes. É preciso, meus irmãos, que estejam, desde a hora que se retirem dos lares, com a sua cabecinha, pedindo a Deus força, que ilumine, Senhor, que ilumine os seus caminhos, que ilumine, Senhor, a sua mente, no entendimento, Pai querido, de cada mensagem que aqui sai. Porque é a necessidade muito grande que se faz aqui dentro da casa de oração. Aqueles nossos irmãozinhos que hoje aqui não puderam estar presentes, que eles também, Senhor Jesus, estejam onde quer que estejam, nos seus lares, ou mesmo fora dos seus lares, que eles possam estar também recebendo, Pai, essa luz, recebendo essa mensagem, recebendo, Pai querido, essa bênção que está sendo aqui dividida a cada um dos nossos irmãos. Graças a Deus, que a paz fique com todos. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, meu Pai. Graças a Deus.
A paz esteja contigo, irmão. Ah, O que lhe traz aqui, irmão? ai, eu não quero nada de vocês. Eu só estou vendo aqui como é que é isso aqui. Eu não conheço nada aqui. Só estou vendo como é que é. Como é que vocês fazem aqui dentro, o que vocês fazem aqui. É isso, é isso. E o que achou daqui? Não estou achando nada bom, nada bom. Não era assim que eu queria que fosse, era de outro jeito, mas tá do jeito que vocês querem, né? O que O que eu vou fazer? O que você esperava daqui, irmão? Sei não, só não posso falar muita coisa não, porque eu já vi que Você já não, disse tudo. que Irmão. você não me entende, não. Eu já Não. vi que você não está me entendendo Eu não estou a minha entendendo. linguagem, não. Sabe o que eu não entendo, irmão? Você me esclarece, então. Me esclarece. Qual a necessidade de vocês quererem dominar um grupo igual a esse aqui? Diz. Tô sozinho, seu Tem pessoa muito importante aqui no meio? Não tem aqui ninguém com alguma patente, alguma posição de importância na sociedade? O que esse grupinho aqui é tão importante para alguns? Você que pensa. Tá tão apertado, quase que eu não cabia aqui dentro. Mas, irmão, Quase que eu não cabia. continuo Tão apertado que isso aqui tá. a perguntar qual é Isso a vontade de dominar esse grupinho que só ajuda a quem quer estar aqui. Às vezes a gente não quer estar aqui, mas tá. Arrastando, arrasta. E Veja pelo Eu não lado, sei. veja pelo lado Veja. positivo, irmão. Você Hoje esteve mesmo, aqui gula. essa noite, Gula. presenciou o que foi estudado aqui. Nada te influenciou, nada fez você ficar titubeando, questionando os teus conceitos, as tuas crenças e botar em dúvida. Nada. Eu ainda vou ver isso, vou pensar. Irmão, Eu vou ainda saber. o que mudou? Eu tô te falando. O que mudou para você do mundo que você vivia antes e o agora? Nada. Você acha que é a mesma coisa? Não sei. Você ainda é do mesmo jeito, os mesmos interesses. Parece até que você ainda vive na matéria, né, irmão? Não muda nada. Eu não morri, tô aqui. Não, você não morreu, Você irmão. acha que eu morri? A questão é essa. Tô aqui. Não existe a morte, não existe vidas passadas. O que existe Tô com minha é cabeça corpos ainda diferentes, Até é hoje tô com minha cabeça vidas contupada. com outros corpos, irmãos. Quero andar, mas você não sabe como é ruim isso, é muito ruim. Você não sabe, você não sabe. Eu sei, irmão. As coisas, tudo que ficou, toda minha gentalha, aquela gentalha toda. Isso aí é que atrai eles a você, irmão. Quando você menospreza, você diminui, você está sendo rebaixado por você mesmo, irmão. Você tem que ter essa sensibilidade. Ninguém aqui, ó, eu não sou maior nem menor, só sou diferente de você. Sabe por quê, irmão? De repente, mudando o contexto da minha vida para outra situação, eu vou tomar atitude meio parecida com a tua. Mas aqui estamos para um dar base ao outro. E você joga na contramão, irmão. Você acha alguns gentalhas, outros isso, outros aquilo. Mas o que somos? Quem é você? Você se conhece, irmão? Você sabe? Você é o que rouba? Sei. Você é o que Sei mata? o que eu sou. Você é o que mente? Sei o que eu sou. Você é o que elogia? Você é o que põe para cima ou que põe para baixo? Quem é você? Não quero nem saber. Você é exatamente aquilo Eu sou eu. que chega perto de você, porque você atrai semelhante. Olha que coisa
meio na contramão, né? Você cria obstáculo para você mesmo, irmão. Você, irmão, tem que trabalhar a seu favor. Você só joga contra. Você se auto-sabota a todo momento. Você não parou para avaliar isso? O que você semeia é o que você vai colher. Irmão, todos nós aqui estamos torcendo por você. Eu, em particular, quero para mim o que eu quero para você, irmão. E que você possa pensar assim, querer o de melhor para você. O senhor já está querendo me levar para outro lugar? Sim, Já está querendo? eu quero te levar para outro lugar. Já estou aqui meio perdido. Irmão, Já estou meio perdido. tudo é ponto de vista. Tudo é ponto de vista. Embaralhando. Tem gente, por causa do ponto de vista dela, se suicida. Tem outras pessoas com outros tipos de ponto de vista na mesma situação, fala, aquilo ali é tiro de letra. Que você possa se fortalecer no teu ponto de vista. Vou me embora, preciso ir embora. Para quê? Para ir para onde? Pressa. Fazer o quê? Meu lugar. Sabotar? Se auto-sabotar? Estudar em letra podre? Sim. Irmão, sabe o que está acontecendo agora para você? Está abrindo um novo mundo. Aproveite essa oportunidade. Aqueles que estão lá fora, eles não vão te segurar. Eles não vão chegar ao teu alcance. Não tenha medo deles. Fique tranquilo. Aqui, eles não chegam e a você eles não pegam. Se dê essa oportunidade. Se dê essa oportunidade. Você já notou, esse mundo que você vive é uma ilusão. Tudo é uma ilusão. Tudo é uma cristalização do seu querer, irmão. Acredite nisso. Se dê essa oportunidade. Agora é o momento. Agora é o momento que você possa se dar essa oportunidade, irmão. Vá com Deus e que você possa voltar aqui de uma situação com um ânimo, uma vivência muito mais elevada. Fique na paz, irmão. Mestre Jesus, que esse irmão possa se dar essa oportunidade, se alforriar dessa vida presa no negativismo, no pessimismo, na ira, na discórdia, na raiva, que ele agora possa renascer. O nosso irmão se encontrava morto e hoje renasce. Fique na paz, meu irmão.
Carlos, Pois não. tem um espírito aqui dizendo que está muito preocupado com Raimundo, muito preocupado, que ele vai fazer uma besteira e vai fazer uma besteira. O espírito está insistindo em falar isso aqui, tá? Irmão, que a paz, que a luz possa se estender nesse ambiente. O que é fazer uma grande besteira para um grupo espírita? Morrer? Matar? Roubar? Tudo é faceta de uma personalidade, até então escondida. Como foi falado aqui da grande ilusão, tudo é uma ilusão. Tudo nada mais é do que experiências de convívio social. Aonde está o prejuízo? Não há prejuízo. Não existe prejuízo. Tudo é uma grande ilusão. E por isso, alguns morrem do coração, outros morrem de ansiedade, de depressão, afogado nessa grande ilusão. E todos que estão nesse contexto dessa grande ilusão necessitam participar dessa grande ilusão. Vai ser falado aqui agora uma coisa que é um divisor de águas. Somos indestrutíveis. Que coisa legal. Isso mata muita ansiedade, muita ilusão. Meu irmão, agradecemos pela informação, mas que seja feita a vontade de Deus, pois não cai uma folha sem o seu consentimento. E tudo é luz. A treva, a sombra é ilusão, desde que a gente dê atenção. Fique na paz.
Que a paz esteja contigo, irmão. O que ele traz aqui, irmão? Ai, eu sei o que eu estou fazendo aqui, não. Ai, tanta coisa acontecendo, que eu não sei explicar para você o que está acontecendo, eu não sei explicar. Eu só vejo muita coisa, tudo ruim, nada bom acontece, nada de bom. Não adianta nada, não adiantou de nada. Eu andei tanto. Eu tenho certeza que eu fiz tudo que eu tinha que fazer. Mas não está adiantando de nada. Meu Eu sei que muro que passa na frente dos olhos dessa gente que não vê as coisas conforme aprende, conforme caminharam, conforme aprenderam. Não existe loucura para isso, não existe. É fraqueza demais. De falta de caminhar, de ter guardado o conhecimento todo que aprendeu, que vivenciou todos esses anos, tudo está botando tudo fora. Que pena. Pena por quê, meu irmão? Porque não quer entender, não está entendendo nada. Irmão, ele tem todo o tempo do mundo, irmão. Ele tem todo o tempo do mundo. O que você tem com eles? Nada. Procura ver o teu lado, o teu crescimento, irmão. Nada. Você tem todo o tempo do mundo, eles têm todo o tempo do mundo. Que vergonha. Tudo é situações de aprendizado, tudo é luz. Que vergonha. Tudo é luz para você, tudo é luz para eles, tudo é luz para mim, tudo é luz para todos, tudo é luz. Eu estou envergonhada. Tudo é luz. Essa vida é tão assim, fabulosa, irmão, que as pessoas acreditam, sabe, de forma veemente na desgraça. Elas estão encarnadas e se matam em cima de um ponto de vista, de uma situação. Elas tiram a possibilidade de gozar a vivência dessa encarnação por causa de um ponto de vista, de uma situação. Eu fali, eu estou desempregado, a minha mulher me largou, os meus filhos não querem saber de mim. Isso tudo são vivências de situações e vamos aprender. E agora? Eu deixei o leite derramar, e agora como é que eu continuo? Vou aprender a andar com a leiteira mais vazia. Tudo é experiência, irmão. E o Pai, Ele nos ama tanto que Ele vai nos dando mais experiências para até a gente ir crescendo. A gente não morre, a gente não acaba. E a gente sofre com o quê? De ansiedade do nada. Porque a gente sempre tem mais experiências em cima das nossas deficiências. A gente sempre vai ganhando, só que a gente acha que sempre está perdendo. Hoje eu, hoje você, hoje todos nós aqui somos o melhor do que sempre fomos. Isso não é maravilhoso? Eu não estou dizendo que você é perfeito, que eu sou perfeito, que ninguém é perfeito, mas somos o melhor do que sempre fomos. Isso não é maravilhoso? E se em cima desse melhor eu ainda tenho meus defeitos, é que eu era coisa muito pior, né, irmão? Isso é maravilhoso, irmão. Para que a depressão, a melancolia? Você só sabe ver o lado ou o meio vazio? Tudo é lindo, tudo é luz, tudo é maravilhoso. Basta questão de ponto de vista.
Isso é muito importante, irmão. Trabalhe o teu ponto de vista. Trabalhe a tua forma de ver as coisas. E veja um Deus maravilhoso, construindo um mundo maravilhoso, dependendo da minha necessidade. Fique na paz, meu irmão. E assim, nossos irmãos, estamos chegando já ao término desse encontro, desse banquete espiritual, que a luz está se fazendo presente em todos os ambientes, que todos aqui, encarnados e desencarnados, possam se alimentar desse pão que está sendo ofertado aqui. Tudo é luz. Mestre Jesus, agradecemos por tudo que aconteceu nessa noite aqui de encontro, um encontro fraterno entre irmãos, e que essa paz possa se estender até dure a nossa boa vontade. E assim pedimos autorização para o término desse encontro de irmãos encarnados e desencarnados em fraternidade, hoje, aqui e agora. Que assim seja. Estamos todos bem? Tudo bem, Dona Jesus? Valdemir, tudo jóia? Fala, seu Erlei. Tudo bem. Tudo Bonito? Tudo ótimo, cada vez mais. Bem, Dona Denise? E aí, seu Pedro? Tudo bem. E aí, Manel? Tudo bem, graças a Deus. Então, temos comunicação? Então, vamos. Pode ler, Tânia, fica à vontade. Posso ler uma primeira aqui, ó? Fica, ó, escolhe aí qual é a primeira. Agradecimento aqui, ó. Carlos, muito obrigado por tudo que aprendi com você. Com nós. E ao Valdemir também. E a Tânia, que me trouxe para este grupo. Bem, aprendi muito nos tempos. Aprendi muito neste grupo. E hoje estou melhorando aqui do lado de cá. E graças a Deus estou seguindo o meu caminho. E consigo mais ver que tudo que me aconteceu era preciso. Fico com Deus e saibam que vocês estão no caminho certo. Que a paz continue com todos. Carlos Carlinhos. Carlinhos. Tem mais aqui. Senhor, por onde eu vou? Leia, né? Estou tentando me achar. Um pequeno lembrete aqui. Serve, alma querida, mas serve com alegria. No labor de cada dia, trabalha, mas trabalha com amor. Pai, de amor e caridade, que esta paz, Senhor, que sempre é pedida, possa estar sempre junto a todos nós. Obrigado por mais essa oportunidade de estar aqui, mais uma vez estudando e crescendo cada vez mais o meu lado espiritual, pois sei que junto a mim muitos também foram agraciado com mais estes ensinamentos. Que a paz possa sempre permanecer junto a todos vocês e que sempre tenham este prazer de estar aqui com este estudo, ajudando a todos que aqui chegam, encarnado e desencarnado. Gratidão a tudo. Sempre que chego, eu sou levada para a sala de enfermagem, pois eu cheguei mais uma vez com as minhas feridas. Olha, eu vim outras vezes aqui e quando eu volto, eu fui direto para lá onde eu vivo e fui mais uma vez espancada por eles, pois tinham me avisado para não voltar aqui e ouvir essas coisas que ensino aqui.
pois eles gostam de ficar lá naquela casa atormentando as pessoas. Mas graças às pessoas boas que ainda existem lá e sempre vivem rezando, eu consegui chegar hoje aqui novamente. E fiquei bem atenta hoje e consegui ouvir o que aqui foi dito nos livros. E logo uma senhora chegou perto de mim e me disse que eu não vou mais voltar para lá. E eu confiei nela, pois ela faz parte daquelas que ajudam aqui. Que bom! Eu quero mesmo ter paz, coisa que não tenho há muito tempo. Obrigado, irmãos, por esse trabalho que aqui é feito, pois agora vou ser mais uma que não vou mais vagar por aí. Legal, hein? Que maravilha poder estar aqui neste lar de caridade de novo. Como sou feliz quando aqui posso estar, pois nos tempos que eu era encarnada, eu vinha muito aqui. E hoje vejo que o grupo diminuiu na parte dos encarnados. Mas nós, os desencarnados, somos muitos. Como sempre, a fraternidade continua como antes. Como estou feliz, pois aqui aprendi muito. E hoje é o que me dá o suporte para estar deste lado de cá. Fiquem todos na paz do Mestre Jesus e obrigado por tudo que aqui recebi. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz, quanta luz.